Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui nós vamos começar o nosso curso do DevLearn de Python, do Code Last. Nesta primeira aula nós vamos abordar o assunto que é o que é programar. Normalmente, como é que as pessoas imaginam o que é programar? Quando você vê os filmes de Hollywood ou coisas assim, como é que é? Geralmente você tem uma tela com fundo preto, você tem várias letrinhas subindo de um lado para o outro, uma pessoa começa a teclar, fazer um monte de coisa lá, parece meio mágico. Sabe, quando elas resolvem os problemas. Eu não sei se talvez você já tenha visto alguma coisa assim, eu não sei. Eu pelo menos vi bastante vezes isso. É um pouco engraçado quando você aprende a programar de fato e compara como o pessoal faz isso na ficção. Agora, o que é programar na vida real? Bem, não é magia. Infelizmente, magia não existe. Basicamente se resume em você encontrar soluções para problemas. Como assim? Você tem que encontrar essas soluções a partir de um passo a passo. Então, resumindo em poucas palavras, é resolução de problemas. Pensativo, como assim resolução de problemas? Será que é mesmo isso? Vamos então pensar por um pouco. O que é um problema do dia a dia que a gente pode encarar? Vamos tentar comparar isso com programação. Eu acho que todo mundo aqui precisa comer, certo? Como é que a gente faz para comer? Bem, para isso nós vamos pensar primeiro em preparar o nosso alimento. Mas como é que a gente prepara o alimento? Muito simples. Nós seguimos uma receita. No caso, eu escolhi uma receita que é um espaguete à bolonhesa. É um exemplinho simples. Então eu fui lá, joguei no Google e peguei um dos primeiros links que eu encontrei de uma receita de espaguete. Aqui nós temos a lista de ingredientes, que é 150 gramas de espaguete, 100 gramas de carne moída, óleo, 2 dentes de alho amassado, uma cebola cortada em pedacinhos, 3 tomates sem pele, sem semente, um tablete de caldo de carne e uma folha de louro. Ok? Ingredientes que parecem normais no dia a dia. Nosso passo a passo agora para preparar, que é o modo de preparo. Ferva 1 litro de água com 1 fio de óleo. Acrescente a massa e cozinhe até ficar al dente. O molho, você vai aquecer o óleo, dourar o óleo e a cebola. Depois vai colocar a carne e deixar cozinhar até ficar sequinha. Vai acrescentar os tomates cortados e o caldo de carne e deixar o molho apurar. Para finalizar, você pega, despeja o molho sobre a massa e depois sobre essa massa que foi escorrida. Mas vamos pensar um pouco. Essa receita, ela tá faltando um pouco de informação, né? Vamos ver alguns detalhes que estão faltando nela. A primeira coisa que é interessante é o seguinte: quando você olha os ingredientes, em nenhum momento ele menciona que você tem necessidade de 1 litro de água. Mas quando você olhar o passo a passo, o primeiro passo basicamente diz: ferva 1 litro de água com fio de óleo. Mas isso não foi listado anteriormente. Outro erro que nós encontramos nessa receita é basicamente o seguinte: em nenhum momento essa receita fala pra gente quais são os utensílios que a gente vai precisar para preparar esse alimento. Não fala de nenhuma panela, não fala de nada que a gente precisa desse tipo de material. Enquanto isso, por exemplo, no passo 6 ele menciona: despeje o molho sobre a massa escorrida. Ele espera que, por exemplo, a gente tenha um escorredor para o macarrão. Isso é um detalhe que não foi mencionado anteriormente. Outro detalhe também muito interessante dessa receita é que ela não fala, por exemplo, informações de tempo. Como é que a gente sabe quanto tempo demoraria para o molho apurar? Sei lá o que apurar significa. Então, nós somos seres humanos, nós temos um conhecimento de mundo, uma bagagem, que permite que a gente tente assumir algumas coisas ou até mesmo chutar algumas soluções para esses problemas, para tentar ver o que faltava das informações. Só que isso abre espaço para você falhar e para você errar na sua receita. Só que, quando a gente fala de um computador não tem vivências passadas. E ele também não faz chutes. Ele segue a receita passo a passo. Então, programar é como você escrever uma boa receita. Você precisa detalhar para o computador o passo a passo do que ele deve fazer. Você não pode poupar detalhes de jeito nenhum. E você também tem que usar uma linguagem clara e objetiva. Nós chamamos a receita em computação de algoritmo. Beleza? E como é que você vai falar essa receita computacional? Como é que você vai dar essas instruções? Você vai falar usando zeros e uns? Bem, ainda bem que não é bem por aí. Para você poder escrever um algoritmo, você vai usar uma linguagem de programação. No caso do nosso curso, a gente vai estar abordando a linguagem de programação Python. E como é que funciona uma linguagem de programação? Vamos imaginar uma situação hipotética aqui, para poder exemplificar.
Você acaba de viajar para o Japão, porém só conhece a língua portuguesa e a língua inglesa. A língua portuguesa você conheceu porque você nasceu no Brasil, enquanto em inglês você estudou em um curso ou aprendeu por conta própria. Você pensando que isso pode ser um problema ir para o Japão sem conhecer o japonês, você decide contratar um intérprete. Só que existe um pequeno detalhe, esse intérprete que você contratou só consegue falar inglês. Então, como é que seria uma comunicação, por exemplo, entre você e uma pessoa que atende numa lojinha de conveniência no Japão, alguma coisinha assim, nesse sentido? Primeiro, você pensaria consigo mesmo, o que eu quero falar com essa pessoa? Sei lá, eu quero perguntar quanto custa este item. Aí você pensou isso em português na tua cabeça. Depois, você vai pegar isso que você pensou e vai traduzir para o inglês e vai falar para o intérprete. Essa pessoa que foi o intérprete, ela vai traduzir o que você acabou de falar para ela para o japonês e vai falar para esse atendente. E aí, no caso contrário, seria o atendente falaria para o intérprete em japonês, o intérprete traduziria para o inglês e falaria para você. Ok. Agora, vamos comparar isso com computação. Quando você está escrevendo esse algoritmo, você primeiro vai pensar na sua cabeça com palavras e coisas que um ser humano, um raciocínio lógico de um ser humano para poder resolver isso. Aí, você vai escrever esse seu raciocínio lógico, traduzir ele para um passo a passo em uma linguagem de programação. Existe um intérprete, um carinha que ele vai ser responsável só para pegar esse seu código, que você escreveu em Python, ou você escreveu em Java, ou você escreveu em outra linguagem de programação, e vai traduzir para o que seria a linguagem de máquina, que é o 0 e 1. E aí, ele entrega esse código para o computador. O computador pega este código, vai lendo esse passo a passo na linguagem que ele entende e vai resolver o problema que você está abordando. Em resumo, para acabar essa nossa primeira aula, os algoritmos são receitas e instruções passo a passo para se resolver um problema. Nós escrevemos essas receitas usando uma linguagem de programação. A linguagem de programação é lida por um interpretador que traduz para a linguagem de máquina. E, por fim, o computador vai pegar essa receita traduzida e vai executar o passo a passo. Assim nós temos a nossa primeira aula de hoje. Agradeço a todos por assistirem. Aqui são os links dos nossos outros núcleos. No caso, o núcleo do IME, o núcleo que a gente pertence aqui, que é a ASHE, e também o núcleo de São Carlos. E por fim também, se alguém ficou curioso pela receita. Muito obrigado por assistir, pessoal. Qualquer dúvida, não esqueçam de perguntar aos instrutores da disciplina. E também façam os exercícios das aulas. Muito obrigado.